procurar ser breve. Nós temos uma apresentação das nossas crianças e aí o carro-chefe passa a ser elas, né? Precisar ler novamente esses versículos todos, pelo menos do 1 ao 8. Diz que pôs-se Jacó a caminho e se foi para a terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo. E aí o texto diz que 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande, me ajuda, havia o quê? Uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali, todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas, tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Ou seja, deixa eu te explicar aqui, deixa eu orar e eu vou no sermão textual e aí às vezes fica mais fácil. Deus e Pai, Deus fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, é o que eu quero te pedir no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Deixa eu só acertar aqui que está fechando a minha tela. É que eu descobri que esse iPad não é só meu, é meu e das minhas filhas. Era meu, mas eu descobri esses dias que não é meu, só meu. Vamos ao versículo de número 1, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Você sabe que não precisa, eu vou citar o texto aqui, mas não precisa colocar para a gente não. No capítulo 28, no versículo 10, vai dizer que Jacó vai partir de Berseba para Harã. Harã é um lugar completamente importante e significativo. Só que Berseba faz parte de um território da tribo de Judá. Harã não. Harã, ele é um lugar fora, é um lugar de fronteira, é um lugar que na verdade é um lugar em que dava em muitas estradas. É interessante a gente falar sobre isso. Minha tela fechou de novo aqui. E para que você entenda um pouquinho do que acontece aqui. Então ele está indo de Berseba para Harã, né? E a gente vai observar aqui, vou abrir meu telefone aqui, só rapidinho. Joia. Bom, e Berseba tem um significado. Qual é o significado de Berseba? Berseba significa poço. Então ele está saindo de um lugar de fontes, de poço, e está indo para um lugar de deserto, onde havia um grande deserto. É claro que, como eu havia dito para você, Harã é um território de passagem, onde haviam muitas estradas. Na verdade, os teólogos vão dizer que Harã é uma grande encruzilhada, dava fronteira para vários outros lugares. Harã é um lugar, é uma cidade comercial, é um lugar altamente significativo. Por quê, pastor? Porque foi para lá que Terá, pai de Abraão, sai. Quando ele vai sair de Ur dos Caldeus, ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai para Harã. E ali em Harã ele morre. E Harã também vai ser o lugar de Gênesis 12, versículo de número 1, quando Deus vai falar com Abraão, ou com Abrão, como queira, a primeira vez. Então é um lugar de chamamento, é um lugar onde era um lugar seco. Contudo, mesmo em lugares secos, Deus preserva um poço. E é justamente sobre esse poço que esse texto se refere. Jacó está saindo de um território, indo para um outro território, e Deus precisava mudar a patente de Jacó. Por quê, pastor? Porque agora o lugar que ele vai pisar é um lugar totalmente diferente. E aí, quando ele está no meio do caminho, ele vai ter um sonho, está lá em Gênesis 28, que ele não vai colocar para a gente, você vai ler na sua casa. Ele vai ter um sonho, ou seja, ele vai pegar um sono muito profundo, Eduardo, e ele vai ter um sonho, deitar sua cabeça sobre uma pedra e vai ter um sonho de uma escada. É um sonho que na verdade é uma visão, é um sonho bem verdadeiro, é um sonho bem real. E nessa escada dessa visão, ele vai contemplar anjos subindo e anjos descendo. O início da escada é a terra e o topo dessa escada é o céu.
Anjos que sobem levam as nossas petições, anjos que descem trazem resposta das nossas petições. E ele vai ver o Senhor, o Pai, ao lado, contemplando tudo isso. Jacó percebe que aquele lugar é um lugar especial, ele vai ressignificar aquele lugar, e aí, isso é bom falar sobre isso, sobre ressignificar lugares. Ele vai dar um novo nome para aquele lugar, ele vai chamar o lugar de Betel. Qual foi o nome que eu disse? Betel. Por quê? Porque Betel é o oposto de Babel. Quando os homens decidem construir uma torre que tenta chegar até o céu, o objetivo deles é mostrar que a terra pode ter contato com o céu por conta própria. Agora, ele vai chamar o lugar de Betel. Betel é o lugar da manifestação do céu na terra. Você pode dar um glória a Deus aí? Então ele vai mudar aquele território, ele vai ressignificar aquele lugar, e ele vai dar um novo nome para aquele lugar. Amados, eu creio numa unção de lugares que você vai pisar e vai ressignificar lugares. É interessante porque Betel também é dar novas rotas a lugares ou a pessoas. Você está entendendo? Deus vai te capacitar com uma unção tão elevada, que pessoas vão chegar para você sem direção, mas ao cruzar com você, elas vão ganhar uma nova direção na vida delas. Você recebe isso? Pessoas que vão chegar desanimadas e vão ganhar ânimo. É só baixar um pouquinho. Pessoas que vão ganhar ânimo quando tiverem um encontro contigo. Você crê nisso? Você crê? Eu creio. Você crê que pessoas vão mudar os seus pensamentos depois que cruzarem com você? De que você vai ser sal e luz na vida de muitas pessoas? Jacó vai ressignificar aquele lugar, e ele chega então a uma terra, e quando ele observa, o texto vai dizer, eu vou seguir com você aqui, que eu te falei que eu ia dar um sermão textual. O texto vai dizer no versículo de número 2, olhou e eis um poço no campo, e aí ele vai contemplar 3 rebanhos de ovelha. Quantos rebanhos ele vai contemplar? Deitado junto dele. Ou seja, ele vai ver esse rebanho deitado. Só que ele olha e ele percebe que ainda era dia, e que não podia um rebanho estar deitado naquele momento do dia. Ou seja, por quê? Porque o sol era muito escaldante e não podia de jeito nenhum. Então ele vai se aproximar desse rebanho. Por quê, pastor? Você vai entender daqui a pouco. Aí o texto diz assim: porque daquele poço davam de beber os rebanhos, né? Uma explicativa do texto. E havia, me ajuda, uma grande pedra, me ajuda, uma grande, vamos lá, mais uma vez, uma grande pedra, essa que não podia ser removida por uma pessoa só, Eduardo. Para a remoção dessa pedra tinha que ser pelo menos 3. Quantos eu disse? Menos que isso não removia a pedra. Não tinha como. Por quê? Porque primeiro, essa pedra, ela guardava o poço. Para quê, pastor? Para que não entrasse sujeira nesse poço, e que as águas permanecessem limpas. Ele observa tudo que está acontecendo ao redor. No versículo de número 3, olha como é que é lindo o versículo 3. Diz que ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra. Aí vai explicar o que acontecia. Os pastores se reuniam, eles removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas, e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Então eles removiam, davam de beber, e depois colocavam a pedra novamente. Aí no versículo 4, o texto diz assim, que Jacó vai fazer uma pergunta para eles. Só que na pergunta de Jacó, ele vai chamar esses pastores de irmãos. Ele vai dizer: meus irmãos. Como assim, meus irmãos? Se ele fazia parte de um outro rebanho. Na verdade, quando ele chama de meus irmãos, ele está dizendo que eu sou pastor como vocês. Então quando ele vai dizer meus irmãos, de onde sois, ele vai se apresentar para dizer assim: eu faço o que vocês fazem, eu conheço o que vocês conhecem. Eu quero te dizer que no meio do deserto da tua história, Deus vai colocar pessoas na mesma intensidade da tua fé. Você está entendendo? Deus vai colocar pessoas que vão estar contigo, sabe? Que haverão entre vocês identificação. Você está entendendo? Jacó chega daquele lugar e vai chamá-los de meus irmãos.
Por conta de quê, pastor? Para demonstrar para eles de que ele sabia do que ele estava falando. Ele diz: de onde sois? Eles vão responder: somos de Harã. Ele continua dizendo, perguntou-lhes: conheceis Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Aí ele pergunta: ele está bom ou está bem? Perguntou ainda Jacó, e responderam: está bom. Aí eles vão dizer o motivo pelo qual eles estão aguardando. Eles vão dizer assim: Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. O significado de Raquel é pastora. Alguns teólogos vão dizer que não havia um significado melhor para dar a uma pessoa que pastoreava ovelhas, a não ser colocá-la o nome de Raquel. Raquel, deixa eu te falar, vai ser o grande amor da vida de Jacó. Eles não se conhecem ainda, vão se conhecer daqui a pouquinho. Existem 3 rebanhos reunidos, está faltando o 4º rebanho. O 4º rebanho é justamente o rebanho de Raquel. Ela está vindo pastoreando as suas ovelhas, não chegou ainda, se atrasaram, ou seja, ela se atrasa e eles estão aguardando a chegada dela. É bom que isso fique claro. Raquel vai chegar, eles vão abrir a boca do poço, isso eu falo para você daqui a pouco, e de repente eles vão precisar explicar para Jacó, porque Jacó olha para aquele rebanho e não está entendendo nada. Versículo de número 7. Então lhe disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos, dai de beber as ovelhas. Ele está dizendo: eu sei do que eu estou falando. Dai de beber as ovelhas, e depois ide apacentá-las. O que está acontecendo com vocês? Aí, no versículo de número 8, eles vão dizer assim: não o podemos. O que ele diz? Respondeu eles: enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca, e aí nós vamos poder dar de beber às ovelhas. Eles olham e dizem o seguinte para Jacó: nós não podemos. Por quê? Porque está faltando o rebanho de Raquel. Nós somos 3, está faltando o 4. Só que Jacó pira, porque na visão de Jacó, ou na cultura de Jacó, bebe quem chega primeiro. Na cultura deles, nós não podemos beber enquanto todos não estiverem juntos. Você não entendeu, mas você vai entender. Agora tem um Deus que vai precisar mudar a visão de Jacó. Até então a visão dele é uma visão egocêntrica. O pensamento dele é nele. Ele olha e ele está habituado a apacentar rebanho, e ele vai dizer: olha, lá da onde eu venho não é assim. Da onde eu venho, chegou na boca do poço, a gente... E depois, não sei. Porque normalmente quando as águas eram dadas ao rebanho, as águas ficavam turvas, sujavam. Então quem vinha depois, daquele que consumia água, bebia de água turva. O rebanho não bebia de água limpa. Eles vão trazer para Jacó e dizer assim: não, aqui não é assim. Aqui, enquanto não estiverem todos juntos, a fonte não abre, o milagre não acontece. E eu abro o meu primeiro adendo, porque aqui eis o problema de muitos casamentos, de muitas famílias. É o famoso eu estou, mas não estou. Eu sou, mas não sou. Você carrega um nome de casado, mas não é casado. Você carrega um nome de que você ama o seu lar, mas ama mesmo. Por que está bebendo água na frente? Por que não espera? Por que não entende que alguns milagres não vão acontecer enquanto todos não estiverem juntos? Aqui o texto fala sobre agrupamento, fala sobre unidade, mas ele fala também sobre unicidade. Quando 2 vão convergir e se tornarão um só.
Daqui por diante vai ser tudo diferente. Jacó entende isso muito rápido. E às vezes esse entendimento de Jacó, que é um entendimento rápido, não é o meu e não é o seu. Por conta de quê, pastor? Por conta de que farinha pouca, o meu pirão primeiro. Estou falando a respeito de reino dividido que não subsiste. Estou dizendo para aqueles que estão, mas não estão. Estou falando com você. Para de sofrer por quem precisa ir para que a roda gire. Estou falando de você. Quem é que está precisando chegar para que a boca desse poço possa ser aberta, a pedra ser retirada? O que falta acontecer? Estamos no meio do mês de maio, fontes abertas. Não era para haver uma totalidade da igreja vivendo isso? Ou é um testemunho de 1, 2, 3, 4, 5? Não são fontes abertas? Não estou falando aqui de um poço que na verdade era uma fonte. O que houve? Por que você não está vivendo isso? Qual é o nível de cumplicidade dentro da sua casa? Qual é o nível do amor que tem regido vocês? Não entendeu que se tem um puxando para lá e o outro para cá, não vai dar certo? Não entendeu que quando Deus olha, Ele não vê como você vê? Que Ele olha e diz assim: está faltando algo? E a pergunta é: quem é que está faltando? Não compreendeu que sua esposa é um presente que Deus te deu? Cuide dela, ame-a, respeite-a de todo o teu coração e com toda a tua alma. Faz valer os votos que um dia você fez lá atrás. Não entendestes tu de que o pastor não pode abrir a boca do poço, não pode remover a pedra, porque tem gente que está, mas não está? Eles vão virar e vão dizer: não podemos. Isso mexe com Jacó. Por quê, pastor? Que mexe com ele? Porque agora ele vai precisar aprender algumas coisas. Que enquanto não chegar quem precisa chegar, a pedra não pode ser removida. Esse culto de hoje, irmãos, é um culto voltado para a sua casa, voltado para a sua família. É Deus dizendo: eu quero fazer, sim, eu quero. O meu maior prazer é de fazer. É Deus que vira para nós e diz assim: pare de gastar tempo com quem não vai ficar. E gaste tempo com pessoas que vão ficar. De repente esse culto de hoje é o culto que você, que nós, que eu e você, que nós vamos precisar entender que fonte, ela agrega pessoas. E fonte, não precisa haver um comercial. É claro e evidente que hoje a gente vai explorar as redes sociais. Mas o maior desejo do meu coração é que essa igreja seja uma fonte, irmãos. Porque fonte, ela agrega pessoas. É quando as pessoas vão dizer assim: olha, eu não queria ir lá, mas eu sei que se eu pisar naquele lugar, Deus vai falar comigo. Você está entendendo isso? Por quê? Porque aquele lugar é uma fonte. E aí Jacó vai chamar os pastores de irmãos. Por quê? Porque eu faço o que vocês fazem.
Eu sei o que vocês estão fazendo. E Deus vai trabalhando, porque o Senhor vai precisar mudar Jacó de dentro para fora. Em outras palavras, eles vão precisar dizer assim: nós só vamos remover a pedra quando o rebanho de Raquel chegar. Quem está faltando chegar na tua casa, amados? Até onde você vai ficar guerreando aí com as tuas próprias forças, com as tuas armas? Uma coisa é você estar num ambiente de julgo desigual, onde você vive com alguém que não quer guerrear as suas guerras. A outra coisa é quando estão os dois dentro da casa do Pai e não estão entendendo que o fato de estarem divididos, eles estão impedindo as bênçãos de Deus para toda a sua prole. Existem filhos que dependem da sua união com a sua esposa, da sua união com o seu marido. Existem filhos que dependem disso. Para quê, pastor? Para poder usufruir das fontes que já estão abertas sobre as nossas vidas. Por favor, repita comigo: não podemos perder no mês de maio essa palavra poderosa de fontes abertas. Hoje é noite de nos rendermos. Hoje é noite de nos curvarmos. Há anos atrás eu virei para um esposo, eu lembro, no templo antigo, chamei ele no canto, no término de culto, e disse para ele assim: querido, você não percebeu que o teu barco está afundando? O que mais precisa ser feito para que você entenda isso? Tem um barco naufragando, e você faz parte dessa embarcação. Tem uma esposa cansada, não aguenta mais, não suporta mais. E ele falou: pastor, eu vou tentar. Mas o fato de tentar não significa que seja suficiente para você essa noite. Deus quer poder mudar algumas coisas aí dentro da sua mente, dentro do seu coração, porque essa precisa ser a tua noite, a noite da tua casa, a noite da tua família, amados. Para tu ter noção, como eu havia dito, havia necessidade de pelo menos 3 homens para remover a pedra da boca do poço. Só que agora chega Raquel, irmãos. E quando Raquel chega, Jacó se apaixona por Raquel. E agora ele vai remover a pedra sozinho. Os teólogos vão dizer que Deus vai dar uma capacitação para ele, uma força fora do comum. E ele vai remover, teologicamente falando, Jacó é a representação de Cristo no Antigo Testamento. Porque do lado de fora é morte, do lado de dentro é água fresca, é vida. E Cristo veio para justamente remover a pedra, irmãos. Ele veio para mostrar para você de que Ele pode remover as pedras que separam, que impedem o agir de Deus na tua família, na tua casa. Estou falando de cumplicidade, estou falando de amizade, estou falando de companheirismo, estou falando de união, estou falando que reino dividido não subsiste. Estou dizendo que não basta estar aqui, como Marlon disse, e adorar e levantar suas mãos, bendizendo o Senhor, se alegrar durante os louvores, se o dever de casa nós não estamos fazendo. Tem um pastor com a mão na pedra dizendo assim: ó, quando eu removo a pedra, quando essa pedra é removida, irmãos, tema da nossa meditação,
tira a pedra, quando essa pedra é removida, agora vai acontecer um grande avivamento. Agora todos vão beber da água, todos vão se saciar com essa água. Por quê? Porque agora chegou o rebanho de Raquel. E é disso que Deus tem falado comigo a semana toda. É disso que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Tem dito: olha para a igreja. Não adianta trazermos a alusão de que a fonte está aberta. Eles sabem, eles já entenderam que o ambiente é um ambiente de fontes abertas, mas eles não conseguem viver. Porque cada hora um puxa para um lado. Queridos, a vida aqui é curta demais. Aqui. E nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. O pastor vai remover a pedra. E agora um grande avivamento está por acontecer. Brigas desnecessárias, confusão onde não precisa, perdendo tempo com coisas insignificantes. E o tempo passando. Desculpa o que eu vou te dizer. Não pode passar esse mês de maio e você não experimentar de fontes abertas, irmãos. Pastor, o senhor só se referiu a casamento. Eu me referi a relacionamento. É quando você está numa igreja e você não se relaciona. Há anos atrás, no início da unção Ágape, eu fiz uma reunião de ministério, e aí saiu um indivíduo dizendo o seguinte, não para mim, mas para outras pessoas: olha, eu só concordo com 50% do que o pastor falou, os outros 50% eu não concordei com nada. Amados, vida travada, fonte fechada. Deus quer abrir tuas fontes. Deus quer abrir a história dos teus filhos. E aí ficam pais turrões. Desculpa, porque não vai vir num tom agressivo. Cabeçudos. Não abre. Egoístas. Os filhos sedentos para beber de águas e você pensando em você. E o pastor dizendo: não abre enquanto não chegar. Hoje eu vim te dizer que tem esposas que precisam chegar, irmãos. Tem maridos que precisam chegar. Tem filhos que precisam chegar. Tem pessoas que precisam chegar, para que o pastor possa abrir e determinar sobre a vida de vocês bênçãos, milagres, vida, regozijo de alma. Mas pastor, eu vou precisar ceder. Sim, cede o mais sábio. Se é para ter fontes abertas, ceda você de novo. Mas é sempre eu, sempre você, porque a sabedoria está contigo. Vá de novo.
Não libere palavras destrutivas sobre o teu lar. Porque quando ele tira a pedra, irmãos, quando Jacó vai lá e quando ele tira a pedra, irmãos, os rebanhos já começam a sentir o cheiro das águas. Eu vim te dizer que existem pessoas que precisam sentir o cheiro das águas, que vão ser alimentadas pelo cheiro das águas, e no lugar que é morte, Deus vai transformar em vida. O deserto vai florescer, sabe, irmãos? Porque Deus está dizendo, quando ele chega diante de uma pedra, que humanamente era impossível uma única pessoa retirar, mas quando Jacó, Deus está dizendo, usa toda a tua força, todo o teu intelecto, usa toda a tua fé, porque essa noite é noite de removermos pedras no nosso casamento. Deus está dizendo, tem água para o casamento aqui, tem jeito sim. Deus está dizendo, tem jeito para os filhos sim, tem jeito para a família sim, tem jeito, a prosperidade vai chegar na tua vida sim, em nome de Jesus. Você vai viver o melhor de Deus nesses dias, as portas se abrirão, milagre vai acontecer. Só tem um detalhe: você precisa ser um com seu marido, um com a sua esposa, olha para mim, e um com o ministério que você está. Simples assim. E um é assim, ó. Braço. Vai perto. Mesmo que um ou outro não tem como. Está do lado da tua esposa, está do lado de alguém que representa a tua família, em nome de Jesus. Isso, dá o braço a essa pessoa, em nome de Jesus. Isso, alguém que represente a tua casa, a tua família, isso. Pastor, não tem ninguém aqui, então imagina dando o braço a alguém, em nome de Jesus. É isso que Deus está falando contigo hoje. Nós temos que sermos um em Cristo, Você vai ser um na sua casa, em nome de Jesus. Você vai ser um, e aí a fonte se abre. Duas etapas. Primeiro, eu preciso ser um com a minha esposa. Maridos, repitam comigo. Primeiro, nós vamos precisar sermos um com as nossas esposas. No singular, vai, diga, eu preciso ser um com a minha esposa, vai. Vamos lá, isso, solta a tua voz em nome de Jesus. Diga, eu preciso ser um com a minha esposa. Ainda dentro da primeira fase, você, mulher, vai dizer, eu preciso ser um com meu marido. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Segunda, eu preciso ser um com o meu ministério. Eu preciso ser um com a minha igreja. Eu preciso ser um com o meu pastor. Quando você se torna um, a palavra que Deus nos dá chega na tua vida. Eu já estou pensando na palavra do próximo mês, irmãos. De repente você está dizendo assim, pastor, o senhor já está pensando nisso por conta de quê? Porque eu percebo que as fontes de maio permanecerão abertas sobre as nossas vidas. Isso tem ecoado no meu coração. Hoje, se eu tivesse que dar a palavra do mês de junho para você, eu diria, e elas permanecem abertas. Coloca para a gente aí, e elas permanecem abertas. Hoje, se eu tivesse que te dar, vou repetir, a palavra do mês de junho, eu diria, e elas permanecem abertas. Em nome, você vai viver, mas hoje Deus está quebrando toda a divisão da tua casa, todo o impedimento do teu lar, tudo aquilo que estava separando e atrapalhando você de viver as bênçãos de Deus. Hoje, você e tua esposa, você e a tua casa, vocês serão um, amados, um no Senhor. Você está entendendo? Então, dá mais uma vez a mão a essa pessoa. Faz um voto aí agora. Está do lado da esposa. Às vezes nós, maridos, desculpa, temos que pedir perdão. Tem coragem agora aí pedir perdão para ela? Tem coragem você, mulher, de pedir perdão para ele?
Pastor, é difícil, mas se eu te dissesse que a fonte não vai se abrir se você não fizer isso? Ainda assim é difícil, e se eu te dissesse que o milagre não vai acontecer se você não fizer isso? Se eu te dissesse que o relacionamento está fadado se você não fizer isso? Então essa noite é a noite de olharmos para nossa casa e falarmos o seguinte: chega, a partir de hoje eu quero ter um lar em unidade. Eu quero viver diante de um lar que esteja em unidade. E eu quero fazer parte de uma igreja onde eu quero estar em unidade com essa igreja. O que é isso? O que é isso? Isso significa o seguinte: eu não posso falar do Leandro, porque quando eu falo do Leandro, eu falo de mim mesmo. Porque o Leandro sou eu e eu sou o Leandro em Cristo. Você está entendendo? Eu não posso. Por quê? Porque eu preciso entender. Quando você entende a essência do Evangelho, irmãos, quando você compreende o que Deus preparou para a tua vida, você não sai daqui da mesma maneira que você entrou. Você só vai sair daqui do mesmo jeito se você quiser. Mas hoje eu vim aqui te dizer que o pastor já está com a mão na pedra, irmãos. Ele está olhando para nós e está dizendo: agora eles entenderam que alguns milagres não aconteceram por conta deles. Estava faltando alguém chegar, mas chegou hoje em nome de Jesus. Esse marido chegou, essa esposa chegou, esse filho chegou, em nome dessa filha chegou. E agora sim, agora Deus pode abrir as fontes. Então eu quero liberar sobre a vida de vocês mãos em forma de receber, assim, em forma de receber. Eu quero liberar que o mês de maio será um mês de fontes abertas, em nome de Jesus. Fontes abertas para a tua vida, fontes abertas para o seu casamento, fontes abertas para o teu ministério, fontes abertas. As portas de emprego se abrirão, as promoções se abrirão, em nome de você vai viver fontes abertas sobre a tua vida. Se você crê nisso, ofereça a Deus o melhor de suas palmas. Fontes abertas. É para Jesus, amados. Eu e Deus, nós temos um segredo nosso. A maneira que nós seguramos as mãos, a gente sempre entrelaça os nossos dedos. Observa a gente na rua. Observe a gente na rua. Pega a gente desprevenido e observe a gente no mercado, na rua, caminhando, passeando com os filhos. Olha para mim, eu encerro. É impossível, como pastor dessa igreja, eu contemplar sozinho fontes abertas. Elas já se abriram, o testemunho mostra. Já não estou só. Eu tenho certeza absoluta na minha alma de que a partir de maio você vai viver o que você nunca viveu. Eu já contei isso outrora, do Deus que realiza sonhos. Você crê nisso? Responde orações. Você crê nisso? Orações faladas. Você crê nisso? Crê nisso? Diga: eu creio. E o Deus que responde as orações no pensamento, você também crê? Esse é o tempo da intimidade com Deus, de um Deus que vai responder as tuas orações que você não verbalizou, você pensou,
E Deus foi lá e fez. O inimigo não ouviu, não teve poder de ouvir. Você escuta o que eu estou falando, porque isso aqui é uma liberação forte. Você vai pensar: Deus, isso aqui que eu queria. Se o Senhor pudesse, se o Senhor... E aí o Senhor, Ele vai maturando isso. Ele vai maturando, e aí os dias vão se passando. E às vezes, Eduardo, quando você menos espera e você esquece, o Senhor vai lá e diz assim: não te falei que eu ia fazer? Não disse para você que eu ia realizar? Então Deus hoje está nos unindo aqui para dizer: é tempo de milagre. Se você não entendeu, eu vou precisar repetir isso de novo 10, 20 vezes. É tempo de milagre na tua vida, é tempo de fontes abertas na sua vida, é tempo. Ei, agora, primeiro ponto: estejam unidos, casais. Segundo ponto: seja um com o seu ministério. Primeiro ponto: seja um com a sua esposa ou com o seu marido. Segundo ponto: seja um com o teu ministério. Seja um com a tua igreja. Uma pessoa, essa semana que passou, quinta-feira, exatamente quinta, virou e disse assim comigo, para mim: pastor, por que às vezes as pessoas que estão lá fora, que saíram da igreja, sabem de mais coisas do que as que estão do lado de dentro? Eu disse: eu que faço essa pergunta para você, por que você acha? Aí a pessoa virou e disse assim: porque tem alguém de dentro contando para quem está do lado de fora. Eu disse: será que é isso? Ele falou: com certeza. Então você respondeu a própria pergunta, você não precisava da minha resposta. Agora, entende uma coisa: como que você fala daquilo que você faz parte? Fala para mim. Como que você abre a tua boca para falar daquilo que te alimenta? Fala. Como é que você abre a tua boca para falar da onde saiu uma palavra que vai alcançar a tua casa, que é fontes abertas de mais em diante? Diz para mim, em nome de Jesus. Então Deus está dizendo para nós: primeira coisa que nós temos que entender: primeiro, eu preciso ser um com a minha esposa, ela precisa ser um comigo, primeira. Segunda coisa que eu preciso entender: além de eu preciso ser um com o ministério, eu preciso ser um com a visão do meu pastor, eu preciso ser um com a minha igreja. E aí, amados, olha para mim, por favor. Quando isso acontece, é inevitável. Já tentou correr? Já viu como é que é uma avalanche em filme? Já viu que as pessoas tentam correr, mas a velocidade da neve é muito maior? Eu estou falando a respeito de uma avalanche espiritual nesse lugar. Vai alcançar a tua casa, vai alcançar teus filhos, vai alcançar a tua família, vai alcançar todos vocês, pelo poder do nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém e dê mais uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. É para Jesus, pode bater. Amém, amados? Diga assim: eu saio daqui diferente hoje. Use com intrepidez. Diga: eu saio daqui diferente hoje. Diga assim: eu saio daqui mais amigo do meu esposo. Amigo. Eu saio daqui mais amiga da minha esposa. Eu saio daqui mais juntos. Nós vamos sair daqui juntos, em nome de Jesus. Pastor, meu esposo está em casa. Leva essa palavra para dentro da tua casa. Diga: Deus, eu vou entrar porta dentro, e eu tenho certeza que o teu Espírito vai na frente e vai quebrando todos os grilhões, todas as correntes do inferno. Pois a partir de hoje a minha casa é eu e a minha casa. Vi as crianças. Josué, pede as crianças para vir. Josué vai dizer: eu não sei quanto a você,